Marcelo Zarski e eu já gravei várias coisas usando um amplificador virtual. Meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya, e eu não sei nem para que serve um VST. Estou brincando, enganando todo mundo. Vamos embora. É isso aí. Hoje estaremos falando de um termo um pouquinho mais técnico, mas não é tão novidade para quem mexe com computador e quem mexe com gravação, essas coisas assim. E quem nunca ouviu falar, vai ouvir falar hoje. E lembrando que não somos técnicos no assunto e nem nada, nós só vamos falar sobre essa ideia. E se você não gostar, pode parar por aqui mesmo, ou se quiser dar uma chance pra gente, vai ouvir. Depois da nossa vinheta a gente vai falar sobre VST, né? O que é o VST e fazer um paralelo entre ele e os instrumentos analógicos depois da vinheta. Mas vamos lá. Vamos primeiro, né, explicar para a galera o que é um VST, né? O VST ou VSTi, né, é um plugin que é basicamente um plugin, um aplicativozinho que você usa dentro de algum programa de gravação, geralmente, que ele vai simular instrumentos, né? A sigla seria tipo Virtual Studio Technology, né? E depois veio um I na frente, Virtual Studio Technology Instrument, que seria tipo uma simulação de um instrumento real. Então, por exemplo, você vai gravar alguma coisa, você pode usar um controlador, alguma coisa, para que o som que você quer gerar através de algum VST, por exemplo, VST de piano, chegue, né, a gravação fique com um timbre de piano, né, com um som de piano, né, um sistema mais ou menos dessa forma. Obviamente tem muitas... Veio sendo assim, né? Pode falar. Né, para automatizar a função, né? Isso. Então, que nem você... Quando a gente grava, por exemplo, aqui o podcast, depois tem todo um trabalho. Você tem que tirar aquele risco, aquele que fica no fundo do áudio. Você tem que usar um compressor, que ele deixa o áudio mais límpido, né, mais nítido, equaliza, né, o som. Então, todas essas funções, no geral, você acaba fazendo separado. Só que hoje existem VSTs, né? Existem ferramentas virtuais que você aperta um botão e ele já faz tudo isso num botão só. Uhum. Então, para você economizar, você faz isso uma vez, depois nunca mais você precisa repetir. Né? E aí, esse é um exemplo, né? Outro é amplificadores, né? Que nem, eu quero o som de um Marshall valvulado do JM800. Aí você tem lá o Marshall, esse virtual do Marshall. Delays, né? É isso, né? Isso, a história, assim, mais ou menos de como que começou, né, o lance dos VSTs, a empresa Steinberg, né, que começou com isso lá em 95, mais ou menos. Eu estava dando uma pesquisada até essa semana para a gente falar sobre o assunto, que a gente sempre usa VST na hora de fazer as coisas e acaba não sabendo de onde que vem, né? Mas a empresa ela meio que desenvolveu essa tecnologia. A princípio era um plugin, por exemplo, eles lançaram junto com o Cubase, é a mesma empresa que criou o Cubase, que é um programa que eu uso inclusive para gravação, para edição de áudio e assim por diante, né? Ela criou alguns efeitos práticos, né? Um efeito de coros, então você já tinha lá uma coisa pronta. E junto com os VSTs, geralmente foram criados samples, né? O que seria um sample, né? O sample ele seria vamos dizer assim, um pedaço, uma amostra, né, de alguma coisa, por exemplo, tem um sample de bateria. Então, por exemplo, é uma levada de bateria que você pode usar, né? Você usa aquele pluginzinho lá, copia, cola aquela levada
e você tem uma bateria toda feita digitalmente ali no computador, por exemplo, sem precisar ter alguém tocando. Obviamente, com o tempo, no começo esses samples eram feitos digitalmente, era simulado, né, através de sintetizadores e outras coisas. Então, alguns efeitos que a gente criava, algumas coisas assim, os drum machines e tal. Que até vai ter um episódio aí do. Teve o episódio do músico lá, o Johan, né? Que ele fala de um pouco da música eletrônica, onde se usa muito sample e outras coisas assim, né? Ele vai falando ali, eu tenho que programar a música, né? Ele não É, fala, eu não vou compor, ele fala, eu vou programar os instrumentos. isso. E daí, assim, hoje, se você for ver, o que acontece? Tem VSTs, né? Por exemplo, um simulador de timbres de pianos. Que na verdade são sons de piano real gravados em estúdio. Então chega lá um músico, é contratado um músico ou uma música, e o cara fala assim: toca um Dó maior. Daí ele vai lá e pã, um Dó maior, no piano de cauda da Yamaha. Aí toca um Dó maior no piano de cauda da, sei lá, outra coisa. E vai simulando. Daí ele vai gravando várias amostras de áudio. E essas amostras entram nesse pacote de VSTs com sons reais. Então, por exemplo, você quer um som, um timbre, né, um som real de um instrumento e você tem ele realmente rolando, né, de verdade. E como que pode ser usado isso daí, né? Tipo, geralmente você pode ter o sample, né, a amostrinha pronta ali de várias coisinhas que você pode estar copiando e colando, recortando e programando ali o que você quer de som. Mas, como eu falei, você pode usar um controlador. O que é um controlador? Por exemplo, imagina um mouse, né? O mouse a gente pluga ele no computador para você ter aquele movimento da setinha que leva a fazer os cliques e assim por diante. Ele entende, ele é uma peça que você coloca para uma ação ali dentro do computador. O controlador é a mesma coisa. Digamos que o controlador é um teclado, né? Como se fosse um piano, que você consegue usar ele num sentido de tocar para aquela tecla que você tocou sair aquela nota que você programou, o timbre que você programou. Eu quero que nessa tecla saia sons de teclado, né? Eu programo lá o VST teclado e quando você está tocando vai ser um som de um teclado, ou de corda, ou de bateria, enfim. E hoje em dia os sons são muito reais, né? Como eu estava falando ali, né? Dos instrumentos, né? Assim, antigamente era digital, né? Hoje é muito real. Timbre de bateria, é um baterista que gravou. Sons, simulador de amplificadores, como eu falei no começo, você simula um amplificador real, assim, sabe? Então o timbre é muito parecido. Lógico que a gente já vai entrar na questão do assunto daqui a pouco, mas antes o Goya quer dar a palavra ali. É que às vezes a pessoa que ouve esse áudio nosso pode pensar assim, nossa, que troço babaca. Aí fica aquilo hoje de estúdio que os caras não cantam, não tocam, e daí você tem tudo feito por computador, a música fica pasteurizada. Você está pensando errado, meu prezado amigo, minha prezada amiga. Por quê? Porque, na realidade, existe inclusive uma linha de pesquisa acadêmica em cima desse tipo de coisa dos VSTs, que, para quem não sabe, quando você tem instrumentos históricos, por exemplo, cravos que Mozart teria tocado, né, o famoso violino Stradivarius. Então, hoje, você até tem esses instrumentos, né? Por exemplo, os violinos Stradivarius são do século XVI, 17 e 18. Né? Então, por mais que eles estejam em museu, eles já não estão muito em condições de tocar. Só Sim. que você poderia. Só que todo mundo já ouviu falar. Se você não ouviu falar no violino Stradivarius, dá um Google e pesquisa, porra. Você está ouvindo um podcast de música, então vamos embora. Né? E aí, quando você escuta o violino Stradivarius, ele tem um som que é único. Então, quando você coloca esses VSTs, o que você pode fazer?
você pode microfonar, no exemplo que o Marcelo falou em estúdio, você põe lá, prepara todo um ambiente, um mergulho do ambiente, e você coloca o Stradivarius tocando. Então, o que vai acontecer? Quando você colocar o Stradivarius, fizer o VST dele, tá? Então, dessa forma, depois que você gravou em estúdio sobre determinadas condições, você fez esse sampler do Stradivarius, por exemplo, daqui 100 anos, ainda, por mais que o violino não exista mais, você vai conseguir repetir aquele timbre e vai ficar lá um registro de como era o som daquele instrumento que talvez não exista mais. Né? Então, Então, o VST, nesse contexto, ele é uma baita de uma ferramenta de pesquisa, por exemplo, para o avanço da música. Então, não é só para você fazer música pop, aquela música repetidinha com bateria eletrônica, não é isso. Né? Ele permite você ter todo esse mergulho acadêmico no mundo da música, na experimentação. Sim. Né? Sim. Então, até a galera mais raiz, assim, vamos dizer assim, que talvez gosta mais das coisas mais analógicas e tal, qual que é a diferença? Né? O analógico, vamos dizer assim, que você tem um amplificador de guitarra, um microfone ali, que você vai plugar a tua guitarra, microfonar, o sinal dela vai entrar no amplificador. Tem gente que prefere dessa forma, você tem um som ali que você está tirando real ali na hora. Essa galera, às vezes, que gosta disso, que não gosta das coisas virtuais, pode torcer o nariz um pouco, né? Quando você escuta alguma coisa e fala, isso daqui é gravação usando VSTs e tal. Só que, cara, é muito, mas muito real assim, o timbre, né? Tem várias coisas do meu trabalho que eu gravei com a guitarra plugada no computador, cara. E é som que tem distorção, é som que tem um monte de efeito, um monte de coisa. E você vai ouvir e você não fala, pô, que você usou aí? Tipo, não sei, cara, eu pluguei no computador, joguei um preset, ficou legal e já era. Sabe assim? Porque é muito real, cara. E daí é lógico. Obviamente, tá na mão da pessoa que tá ali produzindo, né? Você experimentar, que nem o Goy tá falando, né? Você tem várias... É a mesma coisa que você ter uma paleta de cores ali que você consegue... Você grava um sinal e você, pô, quero agora esse som aqui, aquele lá. Eu gostaria de... Por exemplo, tem simuladores de amplificador que eles trazem presets, né? De timbres, né? Parecidos com grandes músicas ou grandes artistas. Por exemplo, tem um preset do Santana. Então é um som de guitarra muito parecido com o som que o Santana tira. Aí você consegue explorar dentro daquilo lá, você fala, pô, olha que sonoridade. Então rola uma pesquisa de som, né? A gente sempre falou disso, né? De achar o som, né? O som que você quer fazer, o som que você quer tirar, na questão de som mesmo, né? Do timbre, do físico mesmo do negócio, né? Quando você escuta muitas vezes o som de alguém, você reconhece. E muitas vezes aquele som ele não é analógico, às vezes ele é digital. Tem bateristas, por exemplo, que tocam com um lance chamado trigger, né? Não sei se ainda existe isso. Mas era um microfonezinho que tem várias peças da bateria para o som da bateria ficar mais igual, mais correto, dar aquela corrigida. Então, porque quando você toca numa peça, ela não vai sair exatamente, dependendo da força que você toca. E daí aquele trigger, ele meio que consegue deixar o som mais redondo, vamos dizer assim, sabe? Mais certinho. É como um compressor de bateria. Exatamente, né? Essa ideia. E a mesma coisa assim, por exemplo, a gente grava, né? A gente fala dos VSTs, né? Um exemplo que você pode pensar que seria um plugin dentro de um aplicativo que você usa no dia a dia. Por exemplo, se você assina um aplicativo o teu celular, por exemplo. O teu celular muitas vezes tem lá o aplicativo de ouvir música dele, lá de som, que às vezes é um streaming, ou às vezes é o do próprio celular. Geralmente você tem lá um parâmetro de equalização que você pode usar. Você pode ativar o equalizador do celular dentro do aplicativo que você quer.
essa ativação tem vários presets. Rock, pop, jazz. Cada preset desse é um tipo de equalização. Isso é um plugin, né? Não chega a ser um VST, eu não sei se consideraria VST, porque ele não está simulando um amplificador, sei lá, não sei como é que é a ideia daí, pensando nesse sentido, não tem o termo técnico. Mas é uma simulação também, né, que acontece, né? Que ele faz. Mas tem sim, também, eu digo para você que é pelo seguinte, eu, por exemplo, eu tenho pago o Reaper, né? Sim. Que também é um DAW, né? Que é um programa desses para gravação tipo estúdio. Uhum. E nele você tem vários equalizadores que trabalham muito nesse contexto de equalização, porque, por exemplo, você tem um tipo, que nem quando a gente toca lá com o Emish, né? Eu estava fazendo a equalização do nosso último show, e daí ele tem assim, quando você grava ao vivo as baterias, elas ficam né, no palco, que nem a gente fez, que gravou tudo junto, tem uma determinada faixa de frequência que fica na bateria. E aí, quando você tem os VSTs próprios para isso, se você toca, por exemplo, jazz, música clássica ou tal, você sempre se pergunta, porra, como é que eu vou equalizar essa merda? Uhum. E aí você já tem os VSTs que, se você está gravando música clássica num teatro, então utiliza o VST tal que tem lá, por exemplo, música clássica concert ou música clássica hall, que aí ele já dá a ambiência do local, se é uma sala grande, se é uma sala pequena, ele vai colocar mais médios e tirar graves, aí ele já faz isso automaticamente. E para quem trabalha com edição de áudio, isso economiza um trabalho violento, porque aí você só vai arrumar aquilo lá, isso aqui não ficou bom, né? Essa música aqui, tal coisa ficou, precisa de um retrabalho. Só que aí você economiza 80% do tempo, não? Sim. Quando eu fazia muito passar de vinil para CD, e o que acontecia? Se você pega, por exemplo, o mesmo disco, eu vou citar o exemplo, por exemplo, dá para falar do Pink Floyd, do Kraftwerk, música clássica, né? Mas, por exemplo, se você pega um disco do Kraftwerk, um LP, grava num programa desses, e depois baixa a mesma música de um CD original, você vai ver que a dinâmica do som é diferente. A equalização é totalmente diferente. E daí, quando você faz esse ajuste de presets, por exemplo, ele muda totalmente o áudio. Só que, por exemplo, o que eu fazia no meu caso? Eu pegava um disco que eu tinha o vinil e para acertar o programa, né? Então eu pegava vários discos. Então eu pegava, por exemplo, o disco que eu tinha do Pink Floyd vinil e tinha em CD do Kraftwerk e música clássica, Mozart que eu tinha em vinil e Mozart que eu tinha em CD, da mesma música. Daí eu pegava, gravava e baixava, né? Eu gravava do LP e baixava do CD. Abria no programa e comparava as duas faixas. E daí o que eu fazia? Pelo CD, eu ajustava a altura, ajustava, às vezes, a pureza do som, algum ruído que ele tinha tirado mais, até que o equalizador, né, os presets que eu tinha, ficasse meio padrão. Aí, com isso, por exemplo, um disco, que o disco o LP você tem que gravar em tempo real, então se ele é 1 hora de música, vai ser 1 hora que você vai ter que gravar. Na hora de limpar, isso podia significar uma tarde inteira, 4 horas de trabalho. Depois que eu fazia essa calibragem fina, isso se transformava em 40 minutos de trabalho. Então, isso é muita diferença de trabalho em termos de produção musical. Sim, total.
falei antes ali, né, de um controlador, da gente ligar um instrumento. Não é igual ligar um celular no USB no computador, né? Você, por exemplo, quando você tem um controlador, você liga através de um cabo MIDI. O cabo MIDI, ele é um cabo que especificamente ele entra no computador, vamos dizer assim, ele sai do teu instrumento, vamos dizer assim, do teu controlador, ele vai para o computador e ele carrega informação de tempo real, ele carrega informação de afinação, essas coisas assim. Então, o que você toca ali, o computador vai entender que você está dentro do programa que você está usando, que você está tocando uma nota musical, que tem uma afinação, que tem uma duração. Então, ele é em tempo real. Então você consegue, né, ganhar tempo. Por exemplo, eu preciso gravar uma orquestra. Tipo, como que eu vou gravar uma orquestra? Contratar uma orquestra? Você vai pegar um controlador e você vai abrir um VST, de baixar um plugin ou abrir um VST ou comprar, sei lá, de orquestração. Aí lá você tem um monte de coisas de orquestras, né? Timbres de orquestras, né? Naipe de cordas e assim vai, né? Grupo de várias coisas assim. Você ganha muito tempo, né? Quero gravar, tô produzindo um som aqui e eu vou pôr uma bateria nele, alguma coisa específica, mas eu não tenho um baterista para gravar. Eu posso usar um sampler de bateria, né? Que é utilizado através de um VST. Então essas coisas são muito práticas, né? E igual você falou, né? A edição do áudio. Eu vou dar uma mexida no áudio que a gente captou aqui do podcast. Então, lá eu tenho alguns plugins, né, que já fazem algumas coisas. Por exemplo, tem um plugin lá que ele é um limiter que eu uso, que ele coloca uns parâmetros, né, para a onda sonora, né, vamos dizer assim, a frequência não passar de um certo limite, para ela não estourar, não ficar muito mais alto. Então ela dá essa afunilada, é quase que um compressor, mas não é um compressor. Ele dá uma limitação no áudio. Aí você tem um plugin de ambiência, né? Que é um reverb, né? Eu queria colocar uma ambientação para, enfim, a gente está gravando cada um na sua casa aqui, mas fingir que a gente está num espaço. Queria simular que a gente estava num teatro, por exemplo. Então você consegue simular através de um plugin, de um reverb, né? Uma coisa assim. Então rola muita coisa legal. E o massa é que você é muita coisa. Você pode fuçar ao máximo. Obviamente, que nem eu estava falando, a gente vai muito de quem está sentado na frente do computador. Daí não adianta só você ser um músico, gravar, vamos dizer assim, um produtor, sei lá. Daí você vai mexer nisso, né? Você vai mexer nas frequências, você vai equalizar o som, ver quanto que está sobrando, quanto que não está. Então, assim, não é tão simples, né? É igual os DJs, né? Que trabalham com produção de música eletrônica. Não é simplesmente ali apertar um botão. Lógico, tem DJ que faz isso, né? Que aperta um botão e deixa tocando um monte de som, faz um efeitinho entre uma música e outra e tal. Mas tem DJ que produz o som eletrônico. Ele tem várias coisas que ele deixa rolando uma música, ele bota um efeito, ele muda a afinação da música, aí ele deixa ela mais lenta, daí ele mescla ela com outra música e cria a música dele, sabe? Então, ser músico de música eletrônica não é tipo menosprezar tipo os outros músicos. Esse cara aí não faz nada. Não, ele toca, ele é um músico também, sabe? Então, uma outra maneira de pensar a música, mas é uma música também. E quando você falou da DAW lá, né? Eu tava dando uma pesquisada. É a sigla de Digital Audio Workstation, né? Que é um programa de edição de áudio, né? Então, por exemplo, para quem hoje em dia, né, que tem trabalhado fazendo aulas online, né? Tem muita gente que tem gravado aulas, só áudio, via podcast também, essas coisas. Geralmente, hoje em dia, tem muitos editores de áudio que são online, né, gratuitos. Então, lá a pessoa pode editar o áudio, ela pode colocar um efeito no áudio, ela pode aumentar o volume, ela pode, se gravou em várias pessoas ao mesmo tempo, separar cada canal, às vezes, da pessoa. E assim vai, né? São várias opções, né? Ele faz através dessa DAW, né? Dessa ideia, né?
Mas, Goya, E outra, pode falar. e outra, né? Tem uma coisa que tem hoje em dia, você tem as plataformas de streaming, né? Como o Spotify, o próprio YouTube, o Amazon Áudio, né? O próprio Netflix tem canais de áudio somente. Então, hoje tem várias ferramentas de streaming que você tem por aí. E aí eles têm uma coisa que se chama LUFS, né? Uhum. Então, para quem não sabe o que é LUF, é Loudness Unit Relative of Full Scale, ou seja, é uma medida de áudio, né, que você tem como padrão. Então, por exemplo, para você pôr nas plataformas hoje, eles exigem que os LUFs estejam entre 14 e 23. Aí, dependendo o teu áudio, se você gravou heavy metal, gravou não sei o quê, isso vai estar mais alto ou mais baixo. Então, você tem que ir nesses programas, né, nessas workstations para edição de áudio e mexer nesse parâmetro LUFS, que ele vai permitir, principalmente quem faz, que nem a gente, por One RPM, Trattori e várias distribuições aí que normalmente já dispõe para todo mundo, para o Deezer e tudo mais, esses caras já têm uma tabelinha de LUFS. Né? Então, eles diz, olha, o Spotify usa tal, a Amazon Prime usa tal. E daí você já coloca esse parâmetro e diz, eu vou botar 16 LUFS, que daí ele aceita na maior parte, se não todos, os canais de streaming. Que daí você sabe que tua música vai ser aceita. É um parâmetro, é tipo um controle de qualidade, né? Vamos dizer assim, né? Para não ficar desigual, né, o som, porque às vezes você está ouvindo uma playlist, aí tem uma música de um artista, uma música de outro, etc. E isso garante que todo mundo esteja mais ou menos num mesmo nível de volume geral. Né? Você sabe que você não vai estar ouvindo, de repente vai estourar na tua cabeça aquilo lá. Né? Então, aquele som, você vai ter taquicardia ali ouvindo. Porque daí o LUFS ele garante que chegando naquele pico, ele vai parar. É mais ou menos quase como o limiter, só que na realidade ele vai fazer isso em toda a faixa, não vai só parar ali as partes mais altas, mas ele também vai evitar aquele trinado, né? Aquele som rachado, né? Que às vezes fica. Sim, é bem isso mesmo. Então, e tem. É meio que um. Vamos dizer assim, não adianta você gravar qualquer coisa, né? Por exemplo, eu sou compositor, quero gravar minhas músicas. Tipo, de qualquer jeito, né? Você tem que gravar de alguma forma que isso soe dentro de uma qualidade sonora boa. A qualidade sonora não é só volume, né, equalização, nem nada. É a qualidade de som mesmo, de compressão, muitas vezes, que o som tem, né? Por exemplo, para ser aceito, vamos dizer assim. Vamos pegar um exemplo, né? Se você pegar gravações bem antigas, né, você percebe que a qualidade de som ela é inferior. Ou filmes, ou coisas que são bem mais antigas, né? Depois, é lógico, tem coisas que são remasterizadas, que são refeitas, mexido na parte de áudio. Então esse lance do LUFS seria mais ou menos essa ideia, de você ter um áudio melhor, vamos dizer assim, né? Numa qualidade mais aceitável, entre aspas. Padrão, né? Um padrão, exatamente. Eu tava vendo aqui, tem uma tabela, cara, que eu achei aqui, da Netflix, que vai de menos 23 a 0, né? Daí tem o iTunes menos 16, Spotify menos 14 e YouTube menos, eu não consigo enxergar, menos 13. Daí aqui ele fala um pouquinho, né? Unidade de medida. O que você precisa saber sobre LUF, né? Eu tava pesquisando aqui, né? Aí ele coloca uma unidade de medida de áudio, né? Que leva em conta a nossa percepção auditiva, né? Aí eles usam como qualidade de coisa. Até ele coloca assim, né? O LUF é a abreviação do termo que você falou lá, né?
é uma unidade de medida de áudio como o RMS, por exemplo. Só que a principal diferença é que o RMS é medido com base nos equipamentos de reprodução de áudio, ao passo que o LUF, no caso o LU, ele leva em conta a percepção auditiva que não pode ser linear, né, na verdade, que por não ser linear adota cálculos logaritmos e outras coisas assim. Aí tem umas coisas aqui que eu tava vendo aqui. Fala assim, ó, tem gente que fala para acabar com a guerra dos volumes, né? Padronizar, porque tem áudio que fica mais alto, áudio mais baixo, um monte de coisa aqui, tá? Interessante, cara. É que o LUFS, na verdade, o que acontece? Quando você trabalha, para quem não sabe, né, aí, quando você trabalha com áudio e você usa, por exemplo, o limiter ou o compressor, o que acontece? Ele vai achatar todo o som. E dependendo do tipo de música que você tem, isso perde a dinâmica da música, né? Então, por exemplo, aquele instrumento mais sutil, ele vai ficar engarrafado, vai distorcer outros. E quando você usa os LUFs, o que ele faz? Ele tem isso que o Marcelo falou de usar alguns logaritmos, alguns algoritmos também, né, que são pedaços de código, que vão estudar a frequência do teu áudio e dizer, ó, isso aqui nós temos que ajustar para tanto, a bateria vai ajustar para tanto, a frequência que a voz humana pega, nós vamos tal. E isso ajuda a evitar que o som fique distorcido, mantendo a dinâmica do som. Então é bem interessante trabalhar com isso. Uhum. É uma ferramenta muito legal. E obviamente também, né? Se você está mexendo com gravação, seja do que for, né? Se você tem um equipamento bom, não precisa ser um equipamento profissional, mas você tem, por exemplo, não dá para gravar um áudio diretamente do celular. Não é que vai ficar ruim, mas não é a melhor maneira possível. Se você só tem um celular, beleza, não tem problema. Mas você tem uma placa de captação de áudio, um microfone, não precisa ser um microfone profissional, mas um microfone que funciona, que capta bem, você já vai ter uma diferença sonora, sabe? Você vai ter uma diferença de qualidade, né? De várias coisas. Então é bem importante, né? A ideia, né? De você pensar numa... Como é que eu posso dizer assim? Pensar num investimento, talvez, né? Para gravar alguma coisa assim, sabe? É interessante pra caramba essa ideia. Mas, Goya, pra gente só jogar esse assunto pro que a gente veio discutir, né? A gente fez uma puta de uma introdução falando de áudio, de plugin, um monte de coisa. E daí a pergunta que não quer calar, né? Os VSTs versus os instrumentos analógicos, né? Então, tipo assim, que nem eu tava comentando, né? Tem pessoas que preferem tudo analógico, tudo que por exemplo, que seja, que não seja virtual, né? Que acha melhor, que acha a qualidade mais pura e assim por diante. Como se fosse, por exemplo, um amplificador valvulado, um amplificador transistorizado, ou nesse sentido assim, né? Jogando para essa conversa. Deixa eu só jogar uma coisa na roda antes para você falar. Eu vi uma entrevista do Herbert Viana uma vez, acho que foi no Jô até, bem antigamente, quando era no SBT. E o Herbert Viana, pô, todo mundo conhece o guitarrista, vocalista lá do Paralamas do Sucesso. E é um puta músico, produtor, produz as coisas deles, assim, gravam. E eu lembro que ele falou, cara, que ele falou do romantismo da gravação, das coisas analógicas, assim, mas ele falou que com a evolução da tecnologia, cara, não dá para. Ele falou assim, cara, é muito. É legal todo aquele romantismo de gravar de um jeito, mas a tecnologia veio para ajudar, cara, e é de um jeito muito bom, sabe? Então ele quis dizer que ele é adepto disso daí, sabe? De gravar coisas tecnológicas e assim por diante, nesse sentido. E o Ardanui também, que é um guitarrista de rock and roll aí, super famoso, brasileiro, muito bom,
tem um trabalho do Dr. Sim na época que ele gravou muita coisa usando VSTs, assim, sabe? Com a guitarra ligada direto no computador, você vê o som da guitarra é perfeito, cara, assim. Então tem bastante coisa interessante aí. Só para jogar na roda essa ideia. Eu vou fazer o defensor do analógico. Por quê? Eu acho que tem duas coisas. Mal cop, bad cop. O bom policial e o mau policial. Eu sou o mau policial sempre. Né? Então, o que acontece? Eu sou o Batman agora do The Batman e você é o Batman dos anos 60. Você é o bonzinho. Pô, o SOC, né? Então, o que acontece? O analógico, ele tem duas características que talvez por um longo tempo, talvez sim, talvez não, o digital não consiga copiar, que é a imprevisibilidade. Então, dois casos que eu quero citar, um deles é a música Four Sticks, do Led Zeppelin, e outro é a música Echoes, do Pink Floyd. Para quem conhece Echoes, do Pink Floyd, ele começa com um piano e uma caixa Leslie, que é aquela caixinha rotativa, e ele faz umas notinhas, né, que parece som de um submarino, aquele som do sonar embaixo d'água. Eles fizeram isso daí, o Richard Wright estava brincando no estúdio, tentando montar o som, e todo mundo, né? Aí eles falaram, agora vamos gravar para valer, e daí quando eles gravaram para valer, ele não conseguiu mais repetir, e nunca mais achou esse timbre exatamente com o jeito que ele fez da primeira vez. Então, desde desse fato, todos os timbres dele para essa música foram sampleados daquele original, porque ele mesmo não conseguiu repetir isso no analógico, né? Então, houve um casamento das duas coisas. E o Led Zeppelin no Four Sticks tem uma coisa parecida, que eles gravaram o áudio numa casa, não lembro agora o nome do castelo, que é onde eles gravaram todo o disco do Led Zeppelin 4, é uma casa de campo lá, e daí essa música eles estavam tendo problema com a guitarra, e daí eles tinham levado um estúdio móvel dos Rolling Stones para gravar, eles locaram esse equipamento, encheram a casa de cabo, aquela coisa toda, e gravaram, e daí eles tentaram, depois, vamos gravar essa merda em estúdio que vai dar mais certo. Quando chegou no estúdio, eles não conseguiram replicar a ambiência, e no final eles tiveram que manter a gravação original feita na casa, porque em estúdio foi impossível reproduzir a qualidade da bateria gravada lá, né? Então, e aí isso demonstra duas coisas, né? Uma coisa que você pode, no analógico, fazer uma vez e nunca mais repetir, e o VST auxiliar, né? Por exemplo, nessa coisa da recuperação daquele timbre, tá? Mas, ao mesmo tempo, se não tivesse o analógico, não teria o Four Sticks e não teria a Echoes do jeito que a gente conhece, né? Então, por exemplo, o som de um amplificador valvulado, a válvula ela muda a sua sonoridade dependendo do tempo de uso. Então, por exemplo, um amplificador que você está usando 5 anos, ele é diferente do mesmo amplificador tirado da loja. Por mais que você pegue o mesmo modelo, a mesma fábrica, etc. Por quê? Porque tem o desgaste da válvula. Segundo, a válvula ela é sensível à temperatura. Então, por exemplo, se você deixa o amplificador ligado meia hora e toca, é diferente de você ligar e sair tocando. E, de repente, é diferente um dia você chegar num palco com o amplificador valvulado
e o tempo está chuvoso, está muito frio, coisa assim, o som vai ficar uma merda. Então, o analógico tem isso. Então, essa imprevisibilidade, ao mesmo tempo que ela pode atrapalhar, ela pode revelar várias pérolas que foram todas obtidas por descuido, por tentar fazer um troço e não conseguir, né? Então, é um estímulo à genialidade. E o problema de você ter daí uma coisa pré-programada, por exemplo, um amplificador Fender, sei lá, Blues Junior, que eu uso para gravar, que todo som sempre vai ser igual, que aí fica mais da mesma coisa. Agora, sim, hoje no estado das coisas, eu digo assim para vocês, eu já mexi com alguns VSTs de instrumento musical, por exemplo, amplificador, e comparei com o original. Então, assim, se você é não estou dizendo que seja eu, mas se você é um músico competente, eu sou um músico teimoso, é diferente de competente. Mas se você tem um músico competente, ele ouve, ele diz, isso não, isso é VST, né? Ele percebe. Agora, quando você está, por exemplo, fazendo um show, e você vai fazer uma turnê em vários lugares, o VST, ele economiza peso, ele economiza tempo, ele economiza uma série de coisas, porque você liga a tua guitarra direto na mesa e o som está lá, né? Uhum. Então, ele te economiza muito isso daí. Então, às vezes, por exemplo, você tem que, né, aquelas pedaleiras, eu acho uma bosta a pedaleira, para mim, porque eu acho que tem limite. Às vezes eu queria um pouquinho mais de tal coisa, e a pedaleira não permite porque ela tem parâmetros pré-fixados, né? Ou só vai até um certo ponto. Ah, no pedal físico tem tem um botão a mais ou a menos, e assim por diante. Então, o que acontece? Para mim, eu adoro o analógico, porque até se eu não gosto daquele som, vou lá e troco o pedal. Troco esse pedal por outro, né? Que nem os pitch shifters, que eu tenho vários. Eu fui até achar o que eu queria ouvir, o som que eu queria. E no VST, apesar de ter uma oferta imensa, você tem, às vezes, tudo meio igual, ou tudo, chega ali, porque já vem os presets de fábrica e morre nisso. Então, eu acho que o VST, por enquanto, ele se aproxima perigosamente do analógico, mas ele ainda tem um fator que ele não pega. E o analógico, ele tem um som que nem o vinil e CD, gente. Quem pegou a época do vinil e ouve CD, hoje ouve streaming, fala, cara, eu não consigo ouvir tal banda, não vou ouvir Yes, eu me recuso a ouvir Yes no Spotify, porque é outra banda se você compara com o vinil, porque o vinil respira, o vinil tem a fritação, o vinil tem não sei o quê, tem aquele ruidinho de fundo. O vinil respira, né? O que a gente ouve muito. Então, por mais que você tenha hoje plugins que simulem o chiadinho do vinil, quem ouve vinil ou ouvia vinil vai saber a diferença, né? Então tem isso, sabe? Eu acho que são elementos que a gente não pode deixar de pensar, e às vezes pode ser apenas um saudosismo, como disse o Herbert Viana, né? Mas às vezes, cara, você ouvir, por exemplo, Albert Johnson tocar, o Albert King, todos esses malucos aí, cara, o próprio lá do Bum, 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 né? O John Lee Hooker. Nossa, cara, você ouve o John Lee Hooker, você sabe, nossa, isso é o timbre do John Lee Hooker, é o timbre do B.B. King. E, cara, não tem quem imite o timbre do B.B. King, quem imite John Lee Hooker. Você pode ter o VST que você quiser, tá na mão do maluco. Isso, não sei.
talvez eu seja um eterno saudosista, Marcelo, mas para mim, assim, tem muita diferença, sabe? Em relação a isso. Porém, deixa eu dar encerrar minha fala aqui com uma observação, que na realidade eu vi no canal do Red Shoe, é um guitarrista que faz vários programas ali com o Rick Beato e tal, que aí o Mike Matthews, para quem não sabe, é o dono da Electro Harmonix, que faz Big Muff, Electric Lady e outros pedais icônicos aí. E o Mike Matthews, ele mandou para todo mundo via e-mail um aviso que, devido à guerra da Rússia, as fábricas que fazem válvulas estavam parando de exportar. Ele falou, então eu não sei quando eu terei válvulas ou se terei válvulas. E aí a especulação do Rich Shoe é justamente que a gente pode estar num ponto de virada entre o analógico e o digital, simplesmente porque vai acabar quebrando. A Fender lançou essa semana um aviso que a partir do próximo mês vai reduzir pela metade a produção de amplificador valvulado. Justamente por quê? Porque os VSTs já chegaram num padrão tal que é muito difícil uma pessoa comum conseguir identificar a diferença do valvulado para o transistorizado. Em contrapartida, os transistorizados, que antigamente tinham potência mais baixa, uma qualidade meio duvidosa, hoje estão pau a pau com o amplificador valvulado. Sim. Você pegar um Meteoro de 1980 e um Meteoro hoje tem diferença. Sim. Se você pegar um Marshall transistorizado ou valvulado, vai ter pouca diferença. Aí você diz, que nada, porque se você comparar, cara, a Marshall já faz isso para separar o mercado, eles mesmos. Olha, dá para fazer o transistorizado igual o JM800? Dá, mas eu não vou fazer por quê? Porque o JM800 eu cobro 3 vezes mais. Isso é mercado, follow the money. Né? Então, são elementos que a gente, enquanto músico ou produtor musical, tem que levar em conta. Né? Mas hoje, sim, nós temos tecnologia e até ferramentas de inteligência artificial que atuam nesses programas. Porra, cara, você tem pedal de guitarra com inteligência artificial, você tem amplificador, tipo o Boss Katana, que tem elementos de inteligência artificial. Plugins do iPhone, que você tem lá, aqueles mini estúdios que você liga a guitarra no iPhone, com inteligência artificial, velho. Então não dá para tapar o sol com a peneira, né? É bem isso aí mesmo. Então, eu tenho dois pensamentos, cara. Eu gosto de coisas analógicas também, mas ao mesmo tempo eu gosto de explorar esse lance virtual, assim, sabe? De plugar a guitarra direto no computador e explorar a ideia, sabe? Só que uma coisa que eu acho que eu gosto de fazer, cara, assim, por exemplo, pelo menos pro som que eu gosto de tocar, assim, é você poder gravar ao vivo, sabe? Por exemplo, nesse período de pandemia aí, a gente gravou várias coisas. Por exemplo, eu aqui mandando coisa para alguém, para a pessoa gravar, depois me devolver, depois eu editar e, sabe? Aquele negócio colaborativo, mas não, a gente não tava ali ao vivo fazendo um som. E gravar, assim, tocar, né? Poder tocar ao vivo é uma experiência muito diferente, né? Acho que para qualquer artista, por exemplo, uma peça de teatro que você tá vendo o público na tua frente, muito diferente. Então, por exemplo, você tá tocando ao vivo, gravando, mesmo que seja uma gravação mesmo, você tá tocando, você tá ali presente, sabe? Isso eu acho muito importante, que é uma coisa que eu acho que o lance virtual
Tem até uns programas que você consegue tocar em tempo real com alguém, até exatamente, tem uma dinâmica de troca, né? Acho que é Sonobus, uma coisa assim, eu usei esses dias com o Barça para Isso. testar e tal. Funciona, mas não é a mesma coisa, sabe? Então, o fato de você poder gravar ao vivo, para mim, é insubstituível, sabe? Assim, eu acho muito importante. Mas usar os VSTs, usar algumas ideias, eu gosto, sabe? Eu acho legal. É que nem eu falei, cara, daí é coisa de quem tá sentado ali na frente do computador depois, o trabalho de produção, né? Você grava as coisas, você põe coisas, e depois você fica explorando, fica. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de gravar as coisas e depois abrir uns simuladores de ampli, simuladores de efeito e ir jogando em cima, sabe? Putz, isso aqui dá legal. Daí eu copio a faixa, dobro a faixa, jogo outro efeito, daí casa com aquele efeito, daí vou lá, pô, isso aqui fica legal se eu gravar uma outra guitarra em cima, daí vou lá e gravo outra coisa. Aí gravo um piano, daí gravo não sei o que. Então essas coisas eu acho legal de fazer. E isso, se eu tivesse que fazer gravando analogicamente, ia ser muito mais difícil, né? Eu ter que tocar tudo de novo. Não, ali não, ali eu já gravei. Mas aí é gosto, né, cara? Assim, não é que seja melhor ou pior. Que daí você vai. Porque se você tem um som na tua cabeça que você quer tirar, você vai ficar mexendo até sair aquele som, entendeu? Tipo, seja virtual, seja analógico. Você vai ficar ali fuçando e tal. O problema é que eu acho que antigamente realmente várias coisas eram. A qualidade sonora era muito boa, era muito superior. Só que eu não acho que a qualidade sonora hoje é tão inferior assim, né? Porque você tem coisas muito boas, mas você tem coisas ruins também, né? Muita coisa que a gente escuta hoje, por exemplo, de produção, é feito para tocar no TikTok, para tocar 15 segundos. Agora aumentou, né? Agora é 30 segundos, 60 segundos, sei lá. Mas é para tocar assim, não é nem. Não é pra, não, como que você vai ouvir uma música? Uma música não tem 60 segundos, 15 segundos, cara. Uma música é uma outra coisa, né? E hoje em dia cada vez está diminuindo, né? Você precisa de tempo. Então as pessoas fazem uma música, ou elas fazem uma música e pegam um trechinho daquela música para virar um TikTok, né? Aí o trechinho da música, ó, esse trechinho aqui vai dar um TikTok legal, hein? Todo mundo vai fazer dancinha. Aí a pessoa vai lá e publica aquilo ali, né? Que é um negócio que é foda, né, cara? E até os singles, né, estão voltando, né? Porque antigamente você lançava single porque você tinha um disquinho pequenininho que você conseguia pagar para gravar ele e lançar a tua música. Ó, vou lançar minha música, então era um single. Aí quando você tinha grana e dinheiro para fazer um disco completo, né, um LP, vamos dizer assim, um long play, você gastava mais e você tinha um disco completo, mas você tinha um single, né, que você vendia ali, dava pra rádio tocar, ó, toca minha música, era um single. Hoje em dia voltou com esse negócio, tipo, as bandas, tipo, os artistas e as artistas estão lançando singles, né? Antes de lançar um disco, vai lá e lança single. O problema é que nem eu mesmo fiz isso, eu lancei 3 singles de um trabalho que eu vou lançar novo agora, que agora eu tenho que lançar o trabalho, senão vai virar por single, né? Mas eu vou ver algumas coisas que eu escuto, cara, tipo, novidade, aparece uma coisa no Instagram lá pra você ouvir, eu clico pra ver, eu falo, puta que som legal, vou ouvir. Aí eu quero ouvir o disco, eu quero ouvir o disco do artista, não quero ouvir uma música, eu quero ouvir o trabalho todo. Aí eu vou lá e tem um monte de single, tipo assim, isso que é foda, sabe? Daí virou, é só, tipo assim, lancei uma música, daí passa um ano, lanço outra música, daí passa outro ano. Aí é a moda das playlists, dessas coisas, né? Mas é que aí o single também tem aquela dinâmica, né, Marcelo? Por exemplo, assim, às vezes você produz um disco todo que tem uma atmosfera tal. Um disco, por exemplo, mais romântico. E de repente, pô, você tem uma música que é um batidão qualquer lá, você fala, nossa, cara, essa música tá do caralho, ela é muito boa, só que ela não encaixa no resto. Sim, Então também. você lança ela como single. Né? Uhum. Ou antigamente, que nem você tinha bandas que, por exemplo, tinham produções isoladas muito boas, mas Uhum. quando você juntava tudo, ficava um disco horrível. Então era melhor lançar tudo separado. Sim. Né? O próprio Joy Division mesmo, quando lançou a música mais famosa deles, que é a Love You Will Tear Us Apart, eles lançaram ela num single, né? Era o single da música, né? E daí a galera, quando lançou o disco da banda, que é o Closer, né? Que é o segundo disco,
a galera queria comprar o disco por causa da música, e não tinha música no disco, né? Depois lançaram uma edição com a música, né? Mas era uma. Era foda, né? Que daí você comprava um single, né? É que hoje em dia ninguém compra disco, né? Tá, é muito mais difícil, né? Vamos falar pra realidade do nosso público, né? Os ouvintes nossos, a maioria tem um aplicativo de streaming de música, né? Então, lógico, tem algumas pessoas que ainda compram, ainda, né, vão atrás. Mas tem muita gente que é adepto disso daí. Então, muitas vezes as pessoas não vão comprar uma música, né? A não ser que elas tenham um iTunes da vida e para ouvir aquela música você precisa comprar. Daí a pessoa vai lá e... Isso que é foda, né? Ó, a pessoa tem o Spotify, o Deezer, o Amazon, sei lá o que ela usa para ouvir música. Ela paga por mês para ouvir as músicas o quanto ela quiser. O Spotify paga uma merreca para cada artista, que é 0,00 alguma coisa de centavos por a cada não sei quantos 30 segundos da música tocado, se tocar 30 segundos, né, vamos dizer assim. E o iTunes, né, vende as músicas, né? Tem vários discos lá que para você ouvir você tem que comprar a música. Tipo o Bandcamp da vida, essas coisas assim também, né? E a galera vai lá e compra a música porque ela tem um Apple e, né, e ela tem que comprar a música porque ela usa o iTunes, né? Agora não, agora tem assinatura, né? Mas antigamente comprava, né, as músicas, né? Então era um negócio assim, né, cara? Mas eu acho que isso muda, né? Aí a gente vai para uma outra área que é as relações de poder no mundo da música, né? O Daí é poder outro econômico, né? assunto, né? Outro assunto. Até vale deixar na manga para um futuro Né? episódio. Mas eu acho assim, eu acho que quando você pensa nessas dinâmicas, por exemplo, o Rick Beato tem um vídeo, eu não lembro o nome, mas ele fala muito bem. Eu acho que é sobre o tempo, Jimi Hendrix e o tempo da música, alguma coisa assim. Tô ligado. E daí ele comenta que hoje você tem. O que acontece? A produção de estúdio digital, ela permite que você faça. A música minha vai ter 68 bits por segundo, né? A batida dela, É né? milimétrico, né, o negócio. Então ele nunca vai sair do metrônomo. Uhum. Então a bateria vai fazer aquela batidinha exatamente no tempo que você definir, né? No tempo que está ali definido. E aí ele coloca justamente que isso, por um lado, é bom, porque às vezes você manter o tempo, dependendo da música, é difícil. Sim. Mesmo que você seja o criador da música, pode ser que você não consiga repeti-la. Porém, por exemplo, aí é onde ele entra o Jimi Hendrix no discurso dele, que o Jimi Hendrix, ele é, até hoje, o guitarrista número 1 de qualquer lista de top 10, né, os top 100 melhores guitarristas do mundo. Ele sempre é o primeiro ou o segundo. Por quê? Porque ele tinha um puta de um baterista e ele conversava com o baterista. Então, às vezes, ele começava a música num tempo e daí ele atrasava em relação à bateria ou adiantava para o Mitch Mitchell correr atrás dele. E aí a música, então, ela tem um respiro, né? Ela tem uma vida própria, porque aí você vai vendo a interação entre os músicos ali rolando, né? E aí ele fala, e isso por mais que você tenha uma inteligência artificial, você não tem esse espírito do artista, né? Pô, aqui eu vou atrasar esse compasso, eu vou atrasar a minha guitarra, ou eu vou adiantar a nota em relação ao tempo da bateria, não vou fazer na cabeça, vou fazer no contratempo e tal. Então, essas dinâmicas são coisas humanas, né? Ele fala, e aí, por isso que hoje você não tem um Jimi, né? Óbvio, não é só isso. Ele fala, mas é por isso que você não tem hoje um Jimi Hendrix, porque é tudo igual, tudo aquela bateria, o cara toca aí, ele é um puta guitarrista do YouTube, a gravadora chama, bota todos os em vez de chamar músicos, cria tudo via preset, né? Você tem um arranjador de estúdio, você só toca guitarra, que daí o resto a gente faz. Pronto, você matou, né? Você mata o artista, né? Sim. Então, mas tem umas bandas, né? Alguns artistas ainda que já ainda tem esse pensamento de gravar de forma
não antiga, mas de maneira analógica. Por exemplo, se você pegar o Rage Against the Machine, eles gravavam várias coisas tocando junto, né? Ao mesmo tempo, É né? o tocar ao vivo no Tocar ao estúdio, vivo no né? estúdio, né? Você pegar o System of a Down, eles faziam bastante isso, que eram bandas mais modernas, vamos dizer assim, né? Modernas, assim, que eu digo que tocam um som que não é do rock and roll clássico, né? Que tocam coisas mais pesadas, talvez. E, e fica super bom, né, cara? Lógico. Você pegar coisas de artistas também, de música instrumental, por exemplo, tem um disco do. Eu não sei se esse disco é assim, mas os primeiros discos daquela banda Ghost, que é uma banda que o cara se veste de papa, lá um projeto bem maluco lá do cara da Suécia lá, eles gravavam com mesas de som analógicas, vintage, porque eles queriam ter a sonoridade mais vintage, né? O próprio Foo Fighters fez um trabalho de gravação também, uma época, num disco lá, que eles trabalhavam gravando. Eles viajaram aos Estados Unidos para vários pontos, visitando vários estúdios locais. Sonic Way, Sonic alguma coisa, o nome do disco deles, rendeu um documentário. Eu não é uma banda que eu gosto muito, assim, que eu sou mega fã, eu acho legal, mas eu não sou tão fã. Mas é legal o trabalho, porque eles vão no lugar, eles tocam com os músicos locais, trocam ideia, e eles gravam uma música lá naquele local. Então todo o disco foi gravado na estrada, assim, composto e tal. Então é muito legal de ver. É gravado separado, geralmente, mas assim, a maneira que eles fazem o trabalho é massa, sabe? Assim, você vê que tem uma vida ali, assim, sabe? Isso que você falou é verdade, né, cara? A gente vê que tem muito artista que simplesmente é um sample lá tocando, que não acho ruim, beleza, pode fazer o que quiser, mas é muito virtual o negócio, né? Muito, não tem não é um orgânico, né? Por exemplo, é diferente de você estar tocando junto. Isso é lógico, é de gosto, né? Vai de cada um. Se você quer, tem pessoa que gosta de comer uma pizza que tem um queijo parmesão saboroso, um queijo caseiro, um negócio assim. E tem pessoa que gosta de comer uma pizza que tem um queijo processado, que foi industrializado, que muitas vezes vai te fazer mal, ou muitas vezes tem um sabor que é igual isopor, e ela se sente bem do mesmo jeito. Então acho que é a mesma coisa, né? É, Eu é, prefiro a é, pizza caseira. é que eu acho que daí, acho que são duas coisas diferentes num determinado contexto, porque eu vejo assim, eu acho que uma coisa é você querer ter o controle, ou por exemplo, vou pegar o próprio Jimmy Page, que é o cara que produziu todos os discos, principalmente os icônicos, os primeiros do Led Zeppelin. Ele ficou em cima, ele produziu e disse: eu quero ouvir isso, eu quero fazer isso na música. Ele estava ali em cima, né? Então, acho que existe uma coisa, mas a banda ainda era orgânica, né? Dentro do método de gravação que eles tinham, e é um grande exemplo de como o porco engorda os olhos do dono, né? Quantas bandas hoje têm isso, né? Que o próprio pessoal da banda fica ali em cima da produção e não paga um cara de fora, né? O pessoal fica, não, eu quero ouvir isso, eu quero que o nosso som soe desse jeito. E ao mesmo tempo tem essa necessidade que às vezes você tem uma coisa na cabeça, não consegue alguém que execute aquela coisa, por exemplo, você de repente, sei lá, você pode pensar assim, aqui ficaria legal um som de gaita de fole. E aí você não acha um cara que toque gaita de fole próximo a você, você não conhece ninguém, ou você chama o cara e diz, eu quero que você toque desse jeito. O cara, não, eu sou artista, eu vou tocar daquele. Então, você nesse contexto também tem isso. E de repente, cara, eu preciso que o troço soe assim. Então, eu vou fazer só assim, nem que tenha que fazer via plugin, né? Para que o som tenha aquela cara que você está querendo. Acho que existe isso também, né? Sim. E não é crime, porque aí o que tem, às vezes, acho que é a grande crítica, é o cara que, por exemplo, não, então eu sou melhor em tudo, eu sou melhor arranjador, eu sou melhor músico, eu sou melhor produtor para minha própria música, e no fim ele é uma porcaria que só é um puto egoísta, né?
que acha que pode fazer tudo. E quando, na realidade, você sabe que a música sempre é maior que a soma das partes. Sim, é bem isso mesmo. Né? Então, tem que separar esse controle, né? Para que lado que você está indo. Se você é o fucking egoísta ou se você apenas está buscando um resultado específico, né? Uhum. Que aí você quer ter o controle da obra por questões criativas, etc. Aí é outro papo, Outra né? Não... coisa, é. Mas é isso aí. E aí? Batemos o martelo. O que é melhor? VST ou analógico? Nenhum nem outro, né? Nenhum Acho que nem nenhum nem outro. outro, né? Uma coisa completa a outra, eu acho, né? Se for ver assim. Eu É, gosto das duas coisas, eu acho legal. Mas a é, tendência, né, muito provavelmente, né, a tendência seja, né, devendo as circunstâncias, né, o digital, assim, tomar conta, né, vamos dizer assim, talvez. Não sei se tomar conta, mas assim, é, ser de mais fácil acesso, né? Porque na real né, é muito mais fácil você comprar uma placa de áudio e simular um amplificador num computador, tirar um som que você quer, do que comprar um amplificador valvulado, né? Tipo, hoje em dia, né? é que aí eu acho que entra, Marcelo, mais do que no analógico versus digital, acho que as coisas que têm mais peso acaba sendo isso, acesso, Uhum. né? Acho que não podemos, também, de novo, a gente não pode ignorar que às vezes você precisa, né? O caso do amp, né? O famoso amplificador valvulado. Eu quero o amp X, que não é mais fabricado, você não acha. Você não tem como ter lá uma caixa com falante Leslie, não sei das quantas, só fizeram X e não tem mais nenhuma no mercado, quem tem não Uhum. vende. Então tem tudo isso. A democratização da tecnologia, né? Ela nos permite uma democratização ímpar. Sim. E o que eu acho, assim, para um futuro, sendo mais positivo do que negativo ou do que alguém que é apenas um saudosista, é que eu acho que a gente vai começar a entender melhor o porquê usar determinadas ferramentas e quando não usar essas ferramentas. Né? Eu Sim. acho que o futuro é esse. Hoje eu acho que a coisa ainda está muito no começo e as pessoas ainda estão muito deslumbradas com a tecnologia. Hoje nós estamos a meu ver, nós estamos num período histórico onde a gente está batendo cabeça para a tecnologia, né? O macaco do 2001. Né? Então a gente é aquele australopiteco que para na frente do monolito e diz: ó, Chacoganza Kombi Bisasa, né? Uhum. E acho que a gente, no final, vai descobrir para que serve a ferramenta. A gente não vai estar só com um pedaço de osso ou com um pedaço de pau à guisa de tacape, né? Mas a gente vai começar a usar a tecnologia de forma artística, digamos assim. Sim. Então, Uhum. esse eu acho que é o caminho que vai fatalmente acabar seguindo. Já. Como falou, não vai voltar, né? O tempo não volta, Sim, né? sim. Já tem, né, gente que faz, né? Você pegar a Bjork mesmo, ela usa a tecnologia para fazer a arte, né, cara? O próprio Adrian Belew também lá, que tocou no King Crimson, né? Tem uma galera que faz, né? Tem umas experimentações aí com tecnologia que é interessante, né? Tem uma banda que fez um disco inteiro de músicas de 30 segundos em protesto ao Spotify, que eu achei muito foda, cara, também. Então, umas coisas assim, sabe? Tipo, que você vê que tem coisas, né? Daí, tipo assim, eu acho que daí é o artista, tipo, fazer o que ele acredita como som ou como arte dele e não se vender, né, cara? Não falar, vou fazer isso aqui porque tá vendendo, né? Isso aqui a galera vai ouvir. Meio que fazer o que acredita, né? Tipo, ser autêntico, né? Eu gosto disso aqui, eu quero fazer isso aqui e foda-se, né? Tipo, falta artista assim ainda, cara, eu acho. Tem, mas assim, tem muito nicho, né? Muito mercado ainda, muito pensando em vender, cara. Muito, tipo, é muito assim, sei lá. Enfim, acho que podemos encaminhar para um final, né, Goi? Podemos. Então, queria mandar um Vai. abraço para
as pessoas que trabalham com estúdios e edição de áudio e podcasts e, enfim, que mexem com isso, aos meus amigos e amigas da informática e TI. Se eu falei alguma merda, me desculpem. E aos meus amigos e amigas que são técnicos de som, produtores, se eu falei alguma merda, perdão, eu estou aprendendo e é isso aí. É isso, gente. Eu queria dar um beijo para minha mãe, para meu pai, para a Xuxa. E isso, né? Acho que a gente tem que experimentar e encontrar o nosso próprio caminho, né? Seja lá o que isso quer dizer, né? E quero dar uma dica de filme chamado Tic Tic Boom. Você já viu esse filme? Não, mas é com o o cara que fez o Spider-Man, né? Tô ligado. O Andrew Garfield. Andrew É Garfield. porque ele fala de um compositor chamado Jonathan Larson. E o Jonathan Larson, ele é o cara que mudou o jeito de fazer musical da Broadway. Olha aí. Então, o filme está muito bom. E isso mostra alguém que conseguiu sair da caixinha, dessa coisa da fórmula, né, do Broadway Way of Life, né, de como você produzir um musical, e ele é um cara que teve uma carreira quase meteórica, né, não vou dar spoiler da carreira do cara, mas procurem esse filme, Tic Tic Boom. É da Netflix, né? E é o nome de um show dele. Né? Então, o Jonathan Larson foi um dos caras mais criativos, e inclusive existe uma escola dele para descoberta de novos talentos. Olha aí. Então, acho que cabe muito nessa conversa que a gente está tendo, e fica a dica de filme. E Nossa. Era o que eu tinha para dizer depois do beijo para a Xuxa. É isso aí, então. Falou, galera.